Olá, hoje a aula é sobre circuitos sequenciais, latches SR, flip-flop D e flip-flop JK. Este é o sumário da nossa aula. Em um circuito combinacional, as saídas dependem apenas das entradas. Z de KT é igual a F de A de KT. Z de KT é a saída atual no instante KT. E A de KT é a entrada atual no instante KT. Estes circuitos caracterizam-se por não possuírem memória. Em um circuito sequencial, as saídas dependem da história passada. Z de KT é F de A de KT e de Z de K-1T. Z de KT é a saída atual no instante KT. A de KT é a entrada no instante KT. Z de K-1 vezes T é a saída passada no instante K-1 vezes T. Isto é impossível de realizar com circuitos combinacionais, somente com circuitos sequenciais. Um circuito sequencial designa-se de multivibrador. Existem três tipos de multivibradores: os biestáveis, que possuem dois estados estáveis, os monostáveis, que possuem apenas um estado estável, e os astáveis, que não possuem nenhum estado estável. Relativamente aos multivibradores biestáveis, estes classificam-se de assíncronos e de síncronos, sendo os multivibradores síncronos classificados como ativados por nível e ativados por flanco ou borda. Aos biestáveis síncronos ativados por flanco dá-se o nome de flip-flop. Aos restantes dá-se o nome de latches. Podemos ver aqui o circuito eletrónico de um latch elementar. Ele é constituído por dois inversores, possui dois estados estáveis, sendo o primeiro A igual a 0 e B igual a 1, e o segundo A igual a 1 e B igual a 0. Trata-se então de uma memória, uma célula de memória de 1 bit. Todavia, na forma que está aqui apresentada, não tem interesse prático, o que nos leva ao latch SR. No latch SR, S e R são as entradas do latch. Podemos observar aqui o circuito eletrónico da versão do latch SR usando 2 NOR. As letras S e R são as iniciais de ativa, set, e desativa, reset. Aqui na tabela pode observar-se o comportamento do latch SR para as combinações das entradas SR. Se S e R forem iguais a 0, a saída do latch é a saída anterior e ele funciona como memória. As combinações 1-1 não se usam. Nas restantes combinações, o bit que estiver ativo é o que dá a ordem. Se S for igual a 1, então ativa-se a saída. Caso contrário, na outra combinação, se R for igual a 1, desativa-se a saída. O latch SR também pode ser realizado com 2 NAND. A diferença relativamente ao anterior está patente no símbolo com entradas a 0. Portanto, estas entradas são ativas a 0, ao nível baixo.
Os latches SR podiam ser implementados usando portas lógicas. Todavia, o circuito ficaria mais complicado do que é necessário. Em muitas aplicações convém usar um latch SR com relógio, também chamado de clocked. Temos aqui duas configurações possíveis. Nestas duas configurações, as operações set e reset só são executadas quando o clock possuir o nível lógico alto. Vendo o caso do primeiro circuito, portanto, supondo que para S igual a 1 e clock igual a 1, isto vai forçar Q negado igual a 0, evidentemente Q igual a 1. A realimentação positiva, aqui nestes 4 MOSFET, mantém fixo o novo valor Q negado igual a 0 e, claro, Q igual a 1. Portanto, se a gente forçar Q negado igual a 0, aqui, ligando isto a 0 volt, então VGS3 vai ser igual a 0 volt, vamos forçar VSG4 igual a VDD, portanto, o M3 vai cortar e o M4 vai conduzir. Portanto, este corta e este aqui conduz. Isto força então Q igual a 1, que por sua vez força VGS1 igual a VDD e VSG2 igual a 0. Portanto, fazendo com que o M1 conduza e M2 corte. Portanto, resulta em Q negado igual a 0. Portanto, é uma realimentação positiva, reforçando Q negado igual a 0 e Q igual a 1. Para garantir a mudança de estado, M5 e M6, evidentemente M7 e M8, devem ser dimensionados para que a tensão neste nó, a tensão VQ negada, seja menor que VDD2 quando estes MOSFET forem acionados. Além disso, o valor clock igual a 1, S igual a 1, o tempo em que eles ficam nestes valores deve exceder o tempo necessário para a tensão no nó Q negado baixe de VDD para VDD sobre 2 e a tensão no nó Q suba de VDD sobre 2 para VDD. O funcionamento para R igual a 1 e clock igual a 1 é similar. O circuito de baixo é muito usado em células de memória e o funcionamento é parecido com o de cima. M5 e M6 é importante referir que são transistores do tipo NMOS. Vendo agora como o latch D, este pode também ser realizado com portas CMOS. No latch D, D é a entrada de dados, pode ser 0 ou 1. D é armazenado com clock no nível alto e é ativado por nível. Portanto, por ser ativado por nível, não é flip-flop, é latch. O latch D pode ser realizado de forma mais simples, usando 2 inversores, 2 chaves comandadas por clock 1 e clock 2. Para evitar a condução simultânea das chaves, não pode haver sobreposição dos relógios clock 1 e clock 2. Portanto, aqui nestes intervalos, clock 1 e clock 2 não se sobrepõem. Bom, analisando o funcionamento, enquanto clock 1 igual a 1
e clock 2 igual a 0, temos este comportamento equivalente, portanto, que acompanha a entrada D, as capacidades parasita são descarregadas ou carregadas conforme o estado lógico na saída. Agora, durante os intervalos em que clock 1 igual a 0 e clock 2 igual a 0, temos este circuito equivalente da direita. O estado da saída M é memorizado nas capacidades parasita. Estes tempos devem ser o mais curto possíveis para evitar a sua descarga. Tipicamente, este tempo é da ordem de 1/10 do período e muito raramente excede 1 nanosegundo. Finalmente, enquanto clock 1 igual a 0 e clock 2 igual a 1, ele vai realimentar o valor memorizado na entrada do primeiro inversor. Tem-se o latch elementar. O estado da saída deixa de depender do estado das capacidades parasita e então o estado da saída é memorizado. Observando aqui, portanto, no latch D, que varia com D enquanto clock 1 igual a 1, o que é inaceitável. No caso do flip-flop D, a saída Q é atualizada ao valor D apenas no flanco ascendente. O flip-flop D é ativado por flanco, também designado por edge triggered. Aqui na tabela de verdade, observa-se o comportamento do flip-flop D. Repare-se que o flip-flop D só atualiza as saídas quando estiver presente um flanco ascendente. No restante tempo do clock, o flip-flop D vai manter o valor das saídas. Bom, é possível então implementar o flip-flop D usando esta configuração mestre-escravo, usando dois latches D. O latch montante é o circuito mestre, enquanto o latch jusante é o circuito escravo. No flanco de subida de clock 2, o estado M que a entrada D tinha no flanco de descida de clock 1 é transferido do circuito mestre para o circuito escravo, mantendo-se a saída do circuito escravo durante todo o subsequente período de relógio. Vendo agora o flip-flop JK, o flip-flop JK permite implementar o flip-flop D, mas é mais flexível que o flip-flop D, porque permite ativar ou desativar as saídas. Tal como acontecia no flip-flop D, as saídas só são atualizadas, ou não, não é? Na presença de um flanco ascendente do clock. Para a combinação JK igual a 00, a saída mantém-se inalterada. Para a combinação JK igual a 11, a saída é complementada. Para as combinações JK igual a 01 e 10, vai-se ter a desativação ou a ativação da saída. Portanto, para estas duas combinações, de forma genérica, a saída vai ser igual a J, que vai ser igual a K negado. Bom, podemos ver aqui como se implementa um flip-flop JK. Temos aqui a entrada do sinal de clock. Existe um detector de flanco que vai produzir um sinal muito estreito, um pulsado, chamado clock asterisco.
Temos aqui o flip-flop propriamente dito, que é constituído por um estágio de pull steering circuit e por um latch. Portanto, se J igual a K igual a 1 e Q igual a 0, no momento em que clock asterisco for igual a 1, o S vai ser igual a 0 e como aquele latch é um latch com entradas ativas ao nível baixo, significa que vai fazer a saída igual a 0, trocando-a. Na outra situação, para JK igual a 1 e Q inicialmente a 1, no momento em que clock asterisco valer 1, o valor de R vai ser igual a 0 e vai fazer Q igual a 0. Bom, para a inversão de Q ser feita corretamente, o pulso clock asterisco deve ser muito curto ou apertado e esse tempo deve ser muito menor que o tempo de inversão nos valores Q e Q negado. Na próxima aula vamos ver memórias EEPROM e EEPROM. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.